A graça e a paz de Cristo Jesus, amada igreja presente. A você que nos assiste, a graça e a paz de Cristo Jesus também. Quero saudar os irmãos presentes. E você, se estiver no Piauí, Porto Alegre, Florianópolis, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Fortaleza, Sergipe, Regis, Portugal, Estados Unidos, Ricardo, Austin, Anchieta, Ricardo, de Albuquerque novamente, onde você estiver. Que essa mensagem possa chegar ao seu coração, amém? Então vamos continuar esse culto ao Senhor. Leremos aqui a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Leremos do versículo 35 ao 41. Amém? Então o endereço bíblico é Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Pode colocar, por gentileza, na NAA o texto? Amém. Vamos lá. Amém, amados? Bom, estar aqui é sempre um grande temor e tremor, porque estamos diante da presença do Senhor, né? Conforme a Luísa aqui entoou os louvores, levando a igreja à adoração, conforme o Wilson veio e também convidou a igreja a adorar por meio dos dízimos e ofertas. Estamos o tempo todo louvando e agradecendo o nome do Senhor, mas com muito temor e tremor, porque estamos diante do Senhor, diante daquele que criou todas as coisas, daquele que criou a gente, daquele que tem domínio sobre tudo, amém? Então vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, com bastante temor no nosso coração, sabendo que estamos lendo aqui a palavra de Deus, não é qualquer livro, não é qualquer texto, não é qualquer diálogo, não é qualquer mensagem, mas é a mensagem de salvação, amém? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Então, à medida que nós fizermos a leitura do texto, gravem as palavras do texto, porque lembra, o texto começa dizendo que já era tarde, amém? Então já era tarde. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Então houve grande temporal, as águas se agitaram e o barco estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então, Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos traz vida, que nos traz ensinamento. Senhor, muito obrigado, porque essas portas estão abertas, para que possamos cultuar ao Senhor. As nossas vidas estão nas Tuas mãos, Deus. Nós não temos nada além do Senhor. Tudo que temos é provisão Tua, Deus. Então, nos ensina acerca da Tua palavra. Senhor, que Teu Espírito Santo possa nos constranger, possa nos direcionar, possa cuidar das nossas vidas nessa noite. Senhor, toma o Teu lugar aqui, porque esse lugar é Teu. Essa igreja pertence ao Senhor. Oramos assim, sabendo que cada irmão aqui receberá da Tua parte, Senhor, porque essa mensagem é da Tua eternidade. Não vem de homens, mas vem do Senhor. Oramos assim, então, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Você que nos assiste, pode tomar seu assento no sofá, onde você estiver. Então, amados, o tema dessa mensagem se encontra no texto de Marcos, como acabamos de ler. Um texto bastante conhecido, em que Jesus apazigua a tempestade.
em que Jesus trata dos seus discípulos, em que Jesus ensina a multidão, em que Jesus está lá. Ele estava lá. E aí, o tema é: quem é este? Quem é este? Quem é este? Em breve tempo, o pastor Rogério, ele trouxe uma mensagem, e aí ele disse, falamos até isso na célula de terça-feira, que certa vez no Getsemane, Jesus e seus discípulos, Jesus estava pedindo para que eles pudessem o acompanhar em oração, e os seus discípulos dormem. Jesus então diz a ele: vocês não conseguem ficar acordados nesse momento? Nem uma hora comigo? Nem um breve momento comigo? Nesse mesmo capítulo que nós acabamos de ler, nessa passagem acontece o contrário. Nós vamos perceber que nesse momento é Jesus quem dorme, e os discípulos estão apavorados, só para que os irmãos estejam ambientados com a mensagem. Mas vamos lá. Antes da gente entrar no texto, esse texto aqui, ele é uma continuidade do que acontece nos versículos anteriores. Nos versículos anteriores, se os irmãos com a Bíblia aberta quiserem acompanhar, no primeiro versículo desse capítulo, a palavra diz que Jesus ele começa a ensinar, e provavelmente ele estava em cima do barco, e ensinava as multidões, muita gente mesmo, tanto os discípulos quanto as outras pessoas, talvez até curiosos, que iam até Jesus saber das novidades. E Jesus não ensinava como qualquer um, Jesus ensinava como quem tem autoridade, assim a palavra diz. Jesus ensinava como um mestre que você batia o olho e você percebia: aquele homem tem algo a nos dizer, aquele homem tem algo a nos falar, aquele homem tem algo a dizer ao nosso coração, algo que somente o Senhor sabe, Deus Pai. Então, as multidões vinham sempre ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. Naquele momento, então Jesus ele ensina as multidões, os discípulos também estavam ali. Jesus trata sobre parábolas, que era assim como ele tratava os seus ensinamentos. E aos discípulos, Jesus explicava essas parábolas, conforme o próprio texto vai dizer, no seu curso natural. Diz que a primeira parábola que Jesus explica, ensina, Jesus era um mestre, é a parábola do semeador, aquela parábola que diz: o semeador saiu semear. É uma parábola, é um texto que fala sobre o evangelho, que fala sobre o reino de Deus, que fala sobre essa mensagem, essa semente que é lançada no nosso coração, no seu coração. E ali ele diz as possibilidades da semente: cair em terra boa, ser sufocada, vir um ladrão e roubar, e aquela que floresceu, que germinou. Uma outra parábola, Jesus vai dizer sobre a parábola do grão de mostarda, e também a parábola da semente, que ele diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. E a questão do cultivo, no momento certo, esse cultivador, o agricultor, ele vai lá e recolhe a semente. Aqui, nessas parábolas que Jesus está ensinando, lembra? Ele está no barco ensinando. Depois ele vai para outra margem. Mas antes disso, esses ensinamentos de Jesus, por exemplo, na parábola da semente, aquilo que ele está dizendo sobre o reino de Deus, que tem a ver também com a passagem, ele está dizendo assim, é como se ele dizia assim, ó: o reino de Deus, o propósito do reino de Deus, aquilo que vocês estão ouvindo de mim, na verdade tem um propósito. Eu não estou falando para vocês coisas que se resolvem para essa vida, que vocês vão tomar conhecimento de si, e depois vão para lá, vão para cá, prospera, tem família, e aguardam a morte, e fica tudo para essa vida. Não, o que eu estou dizendo para vocês, esses ensinamentos, dessas parábolas, são ensinamentos que apontam para exatamente aquilo que foi cantado aqui no terceiro louvor, que são as ruas de ouro, é o porvir, tem um propósito, tem um fim, sabe? Não é apenas para essa vida terrena, apesar de que são ensinamentos valiosos para essa vida terrena, mas não se limitam só aqui. A parábola do grão de mostarda também está dizendo sobre esse reino de Deus, que é um reino de Deus diferente de todos os outros. É algo glorioso, que também alcança todas as vidas, e elas podem se chegar, vidas do mundo inteiro. É por isso que o evangelho deve ser pregado a toda criatura. E aqui nós temos o texto. Jesus ele diz assim: bom, meus amados, imagina ele dizendo isso, vamos para o outro lado da margem do rio, do lago. E assim inicia-se essa pregação. Bom, vamos lá. Lembra no começo do texto que eu pedi para vocês prestarem atenção em cada palavra?
As primeiras palavras que aparecem, elas querem dizer a nós que já era tarde. E aqui, o autor do texto, ele talvez queira dizer para a gente, para mim, para você, que Jesus estava cansado. Lembra? Ele ficou o dia inteiro ensinando, pregando. Sabe-se lá se ele almoçou, sabe-se lá o que ele comeu, sabe-se lá como estava o seu físico, a sua saúde. Então Jesus passou o dia inteiro ensinando, pregando, tratando, ouvindo também, que ele era um bom ouvinte. Então Jesus naquela altura estava cansado, estava exausto. Aí faça essa própria reflexão. Nos dias que nós estamos exaustos, cansados, como é que fica o nosso humor? Somos as pessoas mais agradáveis do mundo? Não. Estamos cansados, estamos exaustos, queremos dormir, ainda mais quando estamos com fome, não é verdade? Jesus aqui provavelmente estava passando por todas essas necessidades físicas, mas o texto diz que mesmo assim, depois que ele libera a multidão, que a multidão deixa ali aquele local, ele vai tratar com seus discípulos. Veja, você é multidão ou é discípulo? Você é discípulo. Você está no meio da multidão? Talvez sim. Mas ainda que você esteja no meio da multidão, você não deixa de ser discípulo. O mestre, ele trata com você. O texto aqui está dizendo assim, ó, agora eu vou tratar com vocês, vamos para outra margem. Estou cansado. Mas Jesus nunca vai estar cansado suficientemente para não tratar a sua vida. Já pararam para pensar nisso? Talvez o profeta, quem está orando, os pastores, os presbíteros, a liderança, a pessoa que você tem carinho como seu líder espiritual, talvez esteja cansado algum dia. Talvez você ligue para ele, queira marcar algum dia, queira conversar, trocar uma ideia, talvez é só falar mesmo, mas ele vai estar cansado, porque ele é ser humano, carne e osso. Presbítera Priscila, presbítero Correia, presbítera Alessandra, presbítero Daniel, e assim por diante. Irmã Luísa, irmã Carol, irmão Tom, irmão Leandro, talvez eles estejam cansados, mas o Espírito Santo, Jesus, ele jamais estará cansado. E aqui o texto está dizendo exatamente isso. Lembra, Jesus era homem, era Deus, mas também era homem, então ele tinha suas necessidades também. E aqui o texto, nesses nuances, antes da tempestade, de maneira tranquila, ele já quer entrar no seu coração para dizer assim, Jesus, ele jamais vai estar aquém, omisso à sua necessidade. Mas calma aí. Você sabe o que você precisa? Muitas das vezes não, mas Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe exatamente qual a sua necessidade. Às vezes você acha que a necessidade é uma roupa, mas Jesus pode dizer assim, ó, não, sua necessidade é oração. Às vezes você fala assim, minha necessidade é fome, eu quero comer um hambúrguer. Não, sua necessidade é perdoar o seu irmão. Sabe? Então Jesus sabe exatamente qual é a sua necessidade, a minha e a sua. Isso, lembrando, antes da tempestade acontecer. E ali, bom, quando a multidão se despediu, então os discípulos foram tratar com Jesus. Bom, e aqui começa algo que a gente até falou na célula. Fazendo um parêntese rapidamente. Vocês estão bem acordados que daqui a pouco o mar vai se revoltar, não vai? O vento vai bater forte. E ali os discípulos vão ficar com medo de morrer mesmo, literal. Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, a gente vai morrer. Pelo amor de Deus, ajuda-nos. O senhor pode fazer isso. Vai deixar a gente morrer? Esse é o texto literal, sabe? Isso pode acontecer com a gente também. Senhor, por favor, onde é que está o Senhor? Nessa turbulência, nessa doença, nesse desemprego. Talvez até na vitória, sabe? Enfim. Se você for para o texto, aqui ó. Vamos lá. E levantou-se grande temporal de vento. Parece que o texto ele meio que corta. Jesus está ensinando, vamos para outra margem. Vamos para outra margem. E aí do nada vem um temporal, vem uma tempestade. O mar se revolta. Bom, isso pode acontecer com a gente. Isso acontece com a gente. Está tudo bem na sua vida? O emprego está ok? Seu casamento está bênção pura? Faculdade, notas boas? Estou incluindo aqui na realidade, né? Está tudo bem? Você está dirigindo um trânsito tranquilo? Imagina a realidade qualquer de vocês, porque somos múltiplos, então temos várias realidades diferentes. Na medida da realidade de cada um. E aí do nada acontece um problema. Você vai fazer um exame de rotina e descobre uma doença.
talvez uma doença incurável. Não estou jogando praga não, irmãos, estou dizendo a realidade do texto, literal. Você está tudo bem no seu emprego, de repente o RH te chama, não para te dar um aumento, mas para te despedir, para colocar outra pessoa no seu lugar. Está tudo bem, mas de repente você recebe uma triste notícia de que algum parente seu faleceu, sabe? Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, por aí vai e vem uma notícia. E aqui a notícia para os discípulos foi a pior possível. Por quê? O mar que eles estavam ficava 200 metros abaixo do nível... A lagoa que eles estavam ficava 200 metros abaixo do nível do mar. A geografia ali permitia que temporais acontecessem pelo caminho dos ventos. Então era comum acontecer temporal. O que não era comum era eles esperarem isso acontecer na vez deles. Pô, logo na minha vez um temporal? Amados, realidade das nossas vidas. Às vezes acontece com a gente. Pô, logo na minha vez eu estou doente? Logo na minha vez eu perdi emprego? Logo na minha vez eu me separei? Logo na minha vez eu não consegui o que eu queria? Senhor, não te importa que pereçamos? Sabe? Quem é que já passou por isso? Não levanta a mão, não precisa. É retórico. Eu já passei por isso. Essa é a realidade do cristão. Por isso que Paulo escreve várias cartas, mesmo preso, angustiado, tribulado, mas com a convicção de que o Senhor era com ele. E tratava todas as coisas. E aqui você vê, a tempestade aparece, o problema aparece. O que fazer diante de um problema? Bom, você pode pensar na ciência, você pode pensar no coaching, você pode pensar em treinamento, você pode pensar em qualquer coisa da realidade. Livro, literatura, está cheio de soluções para qualquer coisa que você imaginar, até para doenças. Porém, diante de um problema, o que devemos fazer? Resposta: nos colocarmos aos pés do Senhor. Essa é a resposta mais simples. O que é se colocar aos pés do Senhor? É entregar tudo a Ele. Render a Ele sua vida. Entender que a sua vida está no controle dEle e não do seu controle. Vocês conseguem entender isso? A sua vida está no controle de Deus, não o seu. A vida do seu filho está no controle de Deus, não o seu. Seu emprego está no controle de Deus, não o seu. A sua saúde está no controle de Deus, não no seu. O casamento está no controle de Deus, não no seu. Tudo bem que você tem que cooperar, como mulher e homem cristãos. Amém? A marido, ame sua esposa como Cristo amou e se entregou pela igreja. Mulher, esposa, sede submissa aos seus maridos. Essa é a fórmula do sucesso? Não, não tem fórmula. Mas essa é a orientação bíblica, amém? Glória a Deus. E aí, diz assim, ó. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertando, dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? Amados, isso aqui que nós estamos lendo é, na verdade, os discípulos olhando para a natureza, olhando para o seu redor e percebendo que a coisa está muito feia. Assim, eu não sei quantos dos irmãos tiveram a oportunidade de viver uma tempestade. Eu nunca tive, mas deve ser algo terrível. Principalmente quem trabalha embarcado, não sei. Talvez quem viaja muito de avião, mas algo assim físico. Papai, você estando ali no barco, vendo a tempestade. Deve ser algo assustador, né? Nada, só o barco, a água, a tempestade, o seu barco entrando na água. O barco deles estava entrando na água. O problema está vindo, ó. O problema está vindo, você não está vendo solução nenhuma. E o problema está vindo, o problema está vindo. E cadê Jesus? Jesus está dormindo na sua concepção, na sua percepção. Jesus está dormindo. Onde é que está o teu Deus? Deve estar dormindo. Não. A palavra diz que ele não dorme. Amém? Ele não dormita, o guarda de Israel, não é isso? Então Deus não está dormindo, ou seja, ele não está aquém. Ele está ali, ó, ele estava no barco. Certo? Amém. E aí, perceba uma coisa. Houve vento, houve mar revolto, por uma questão muito simples. Já foi tratada aqui nessa igreja em seminários, pregações. E BDs também. A natureza aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos maduros de Deus, amém? Beleza. Glória a Deus. A natureza está sujeita à maldição também. Por quê? Gênesis, capítulos 1, 2 e 3. A criação, a desobediência, a queda, a redenção.
lembrem-se. O homem, o ser humano, nosso representante lá atrás, desobedeceu a Deus. O problema não foi comer o fruto. O problema foi a desobediência, como já tratamos aqui. Já sabemos, já compreendemos pelo Espírito isso. Mas ali, Deus fala: maldita é a terra por tua causa. Ela produzirá espinhos e abrolhos, e do sol do teu rosto comerás o pão. E a mulher dará luz, mas não de qualquer maneira, com dores. Porém, proto-evangelho, da descendência da mulher, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, que é Jesus, e ele fez isso triunfando sobre os principais e potestades, aonde? Na cruz do Calvário, amém? Na sua morte e ressurreição. Ele está sentado à destra de Deus. Ele reina para todo sempre. E nós cantamos e louvamos isso aqui toda vez que tem culto, amém? Oração, kids, jovens, domingo. Glória a Deus. Domingo tem ceia, glória a Deus. Amém. Comentário aleatório, mas importante. Vamos lá. E aí, veja, o mar se revolta, a tempestade acontece, porque na verdade, ela está... Amados, assim, imagina isso aqui, ó. Jesus tem controle sobre a criação, amém? Amém. Então ele tem controle sobre a natureza, sobre os animais, sobre nossas vidas, sobre o vento, sobre o mar, amém? Lembra que ele controlou a fornalha? Ele controla o fogo, hein? Ele controla o mar. Moisés abriu o mar vermelho, amém? Glória a Deus. Ele controla também o tempo. Josué orou, Josué capítulo 10 orou, lembra? E a batalha, e o tempo parou? Houve vitória do povo de Deus? Então Deus controla todas as coisas. E aqui acontece exatamente isso. A natureza está sob maldição, ou seja, tempestades, sei lá, erupções, terremotos, o que você imaginar de cataclismas, de eventos, que lá fora são muito piores, tudo isso aí é porque a natureza, ela está também gemendo, ela também aguarda, até que o Senhor venha, ela aguarda também essa mudança. A palavra não fala, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e ele será o sol, e não haverá mais tristeza e dor, como não vou falar nunca mais. Exatamente isso que nós esperamos, a natureza também espera. Mas isso é curioso por quê? Porque você não prega para planta, você não prega para água, não prega para passarinho, você prega para pessoas. Mas a natureza também aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. Ela também aguarda com grande expectativa. Ela aguarda com grande expectativa. Quando o mar se revolta, quando o vento bate aqui, bate ali no barco, e quando o barco está se enchendo de água, é como se a natureza estivesse gritando socorro. E ela está agitada. Parece meio... Mas a prova é o próprio texto. Jesus, ele tem o poder não somente de dizer para mim e para você: calma que eu estou aqui, estou te livrando, estou cuidando da sua vida, sabe? Mas também ele faz isso com a natureza. Porque olha só, não aconteceu naquele evento como Josué, que ele ora ao Senhor para que o tempo pare, ou como Moisés, que pelo cajado e pela unção que Deus deu a ele, também o mar se abre, e nós sabemos o resultado que acontece, a vitória do povo de Israel. Mas na verdade, Jesus é o próprio Deus que tem poder. Ele fala com a natureza, tanto que ele fala o que o texto diz. O texto diz que ele repreende o mar, repreende a fúria do mar, ele repreende o vento. Ele diz assim, ó: aquieta-te, acalma-te. Quantas vezes nós ouvimos isso de Deus? Calma, vai dar tudo certo, estou aqui, pode ficar tranquilo, não vai faltar o pão de cada dia, eu estou contigo nessa doença, eu estou contigo nessa prova, eu estou contigo nesse projeto, eu estou contigo nessa jornada, nessa rotina, nesse cotidiano, eu estou contigo, não te abandonarei. Não pense você que eu estou dormindo alheio de todas as coisas. Não, estou aqui. Estou vendo com os meus olhos sua vida. Nada escapa do meu olhar. Davi sabia muito bem disso. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde eu poderia ir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu tomar a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomar as asas da alvorada e me detivesse nos confins dos mares, até ali a tua mão me susteria. Ele até fala assim, ó: pô, as trevas e a luz são a mesma coisa, não tem diferença. Isso aí é profundo demais, porque é uma coisa lá de trás do Velho Testamento, Davi já confirmando todas as coisas, obviamente pelo Espírito Santo. E esse Jesus que está nessa noite aqui tem mulheres grávidas, tem casamentos, tem relacionamentos, tem pessoas, tem gente aqui, mas aqui não tem multidão, aqui tem discípulos, amém? Nós somos discípulos do Senhor. E aqui, quando ele fala para o mar, quando ele fala para o vento se aquietar, aqui ele está dando controle, está dando uma voz de autoridade.
Só Ele poderia fazer isso. Tanto que, depois dessa passagem, desse versículo, como é que o texto continua? O texto continua assim, ó. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Parou de chover. O céu se abriu. Parou a tempestade. O mar. E rapidinho, pessoal que está familiarizado com geografia, geologia, física, cara, se Jesus tivesse acalmado somente o vento, ia demorar um pouco ainda para o mar ficar calmo. Mas ele acalmou os dois. Ele repreende um e fala para o outro ficar quieto, ficar calmo. Estou aqui, calma. E também serve para os discípulos, porque os discípulos estavam vendo a autoridade dele. E é assim que acontece nas nossas vidas, sabe? Quando vem o vento, quando o barco balança. Tem até um louvor que é sossegar, não é verdade? Falar sobre isso. O mar se revolta, as ondas dão pavor, mas Jesus está ali. E a ideia não é só que ele está no barco, a ideia é que ele estava com eles, sabe? Ou seja, uma mensagem também desse texto é que aonde você estiver, Jesus vai estar com você. Aonde você estiver, Jesus vai estar com você. Se você estiver no leito de hospital, Jesus está ali contigo. Ele pode enviar irmãos, sim, para visitar você. Mas ele está ali, a presença dele não saiu. Às vezes, amados, você precisa só de um abraço. Não é verdade? Jesus vai lá e te dá um abraço. Ele usa alguém. Às vezes você precisa só de um Pai do Senhor. Um sorriso aberto. E ele vai lá, leva alguém para fazer isso. Como é que você está, irmã? Caraca, aquilo ali já é o suficiente para mudar a sua face, seu espírito. Sabe? É isso. Esse é nosso Deus. Esse é nosso Jesus. Ele acalma a tempestade, mas também acalma os nossos corações. E aí, seguindo o texto, ele diz assim, ó. E disse-lhes, e aqui vem essa coisa que me incomodou também. Né? Mexeu comigo também, bateu, enfim. Porque a palavra, ela nos constrange também, né? Ó. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos, porque não tendes fé? Sou muito racional. Eu sou racional. Então, às vezes, a fé para mim é uma coisa complicada. Não que eu não creia em Deus, eu creio, é óbvio. É o meu Senhor, devo tudo a Ele. Ele não deve dar a mim. Mas, às vezes, eu recorro à ciência, eu fico esperando coisas óbvias. Na verdade, não. A gente não deve esperar coisas óbvias, a gente espera coisas do Senhor. Nada do que Ele faz é óbvio. Tudo que Ele faz é incrível, sabe? Seja com o que você puder imaginar. Não vou ficar dando exemplos aqui porque não é sobre minha palavra, é sobre Ele, amém? Mas vocês entenderam. Então, diz assim no final, ó. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros. Aí vocês imaginam um diálogo aqui, sabe? E diziam uns aos outros. Samuel, Correia, Priscila, Alê, estou falando em formalidade mesmo. Rogério, Raquel, Giovana, João, Claudinha, Ângela, Márcia. Cara, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe? Quem é esse? E eles já tinham andado com Jesus, já viram milagres, mas cara, quem é esse que está fazendo isso agora? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Bom, Salmo 89. Salmo 89. Salmos 89. Salmos 89. É uma técnica para eu gravar. Gravei. Diz assim, ó. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor. A tua fidelidade também na congregação dos santos. Aqui, ó. Congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Ele fala assim, ó. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tua fazes aquietar. E aí, nós terminamos essa mensagem assim. O Senhor, Ele tem o controle da sua vida, da minha vida, mas Ele também, Ele pode aquietar qualquer tribulação, Ele pode acalmar qualquer tempestade. E além disso, Ele, nessa noite, Ele quer tratar as nossas vidas, não em uma área só, mas em todas as áreas. Porque Ele está aqui. Ele sempre vai estar aqui. E a palavra diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Isso é verdade. Mas Ele habita em coração de carne. Ele habita em corpos assim, ó, igual a gente tem. Sabe por quê? Porque nós somos corpo de Cristo. E sabe onde o Espírito Santo ele se manifesta? Na igreja. É por isso que é importante congregar. Está no culto. Congregar em uma comunidade local. Quando tem as orações aqui,
Não pensem que são apenas os irmãos impondo as mãos sobre as vidas e orando. Não, é o próprio Senhor passeando. É o Espírito Santo, através da vida dos irmãos, orando por cada vida. E é por isso que as nossas orações são atendidas. E é por isso que o Senhor nos trata. Todos nós aqui já tivemos experiência com oração. Ainda que passivamente ou ativamente. Ou você ouviu alguém orando por alguém e percebeu, glória a Deus. Ou você foi orado também, e glória a Deus também. Então, o Senhor é aquele que acalma a tempestade. E poderíamos aqui ficar dias, meses, anos, séculos, outras gerações, falando sobre quem é este. Porque, na verdade, talvez todo o vocabulário que está aqui na palavra, na Bíblia, Jeová Jirê, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, são adjetivos para o Senhor. Mas, na verdade, quem é este? Talvez uma palavra possa definir. Este é aquele que estará conosco até a consumação dos séculos, amém? Seja ele na oportunidade Rei dos Reis, seja ele na oportunidade Senhor dos Senhores, seja ele na oportunidade o provedor, Deus provedor, é o Elion, é o Shaddai, é aquele que estava com os irmãos na fornalha, é aquele que está conosco hoje, sabe? Esse Jesus, ele não muda. Ele diz assim, ó, salvei lá, não salvo aqui. Acalma a tempestade lá, não acalma a tempestade aqui. Livro eles lá da cova dos leões, não livro vocês aqui. Não. É um Deus que tem livrado as nossas vidas a todos os momentos. Ou vocês acham que vocês estão aqui por acaso? A chegada de vocês, na verdade, foram vários livramentos. Vocês foram livrados de acidentes, de assaltos, talvez até de morte. São livramentos invisíveis. Eles viram o que Deus fez. Mas são vários momentos que Jesus nos livra. Sabe? Nos livra até do laço do passarinheiro. Porque Ele é o nosso protetor. E assim como Ele estava com os discípulos no barco, não deixou o barco naufragar, ainda que tivesse entrado um pouco de água. Mas o Senhor, Ele se levantou, e talvez até a repreensão aos discípulos tenha sido o seguinte significado. Ué, vocês estão com medo por quê? Se eu dei autoridade para vocês, se eu estou com vocês aqui, o mar e o vento pode até ter o poder de acabar com a vida de vocês, mas eu estou aqui, e eu sou a vida. E talvez, no final, primeira carta de João, lembra o que diz? O perfeito amor faz o que com medo? Lança fora. Provavelmente João estava no barco, então ele estava vendo, quem é o perfeito amor? Jesus. Então ele estava vendo o perfeito amor encarnado, dizendo para a tempestade, para o mar, e talvez até para o medo que eles tivessem ali na hora, também os consumia, talvez fosse a tempestade interna deles, talvez o mar revolto interno deles fosse o medo, o temor, dizendo assim, Jesus, que é o perfeito amor, Ele um dia lançou fora o medo da minha vida, sabe? Assim como aconteceu com as nossas vidas, em algum momento, Jesus entrou, não de qualquer maneira, mas como um gentil cavaleiro, e nos livrou, nos amou, cuidou, tratou as nossas feridas. O que o bom samaritano fez, Jesus fez o tempo todo. Aquilo foi só um exemplo real. Mas a verdade é, nós jamais estaremos sozinhos. E se você um dia se perguntar quem é este, olhe para dentro de si mesmo, olhe para fora, olhe ao seu redor, veja o que Jesus faz. Olha o que Ele está fazendo por essa igreja. Olha o que Ele está fazendo pela vida dos seus familiares, pela sua vida. Quantos livramentos Ele já te deu? Quantas bênçãos Ele ainda não vai te dar? Barganha? Não. É promessa, é palavra. Lembra? A palavra dele não volta vazia. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Então, amados, o Ministério de Louvor pode adentrar-se aqui. Nós encerramos essa mensagem com a certeza de que este não é qualquer um, mas este é o nosso Jesus. Quando eu falo nosso, é para se apegar a isso, a propriedade, sabe? É experiência, é experimentar, provar e ver que o Senhor é bom. A palavra não fala isso? Então, nós convidamos a todos que assistirem essa pregação, os presentes e aqueles que de alguma maneira assistirão online ou estão ao vivo agora assistindo, provar e ver que o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E lembre-se de que qualquer seja a situação, Jesus, Ele jamais vai abandonar sua vida.
A morte, na verdade, para nós, ela é um pequeno detalhe na nossa história, porque sabemos que estaremos com o Senhor na sua glória. Amém? E se estivermos aqui, estaremos com Ele também, porque a sua glória nos invadirá. Amém? E de verdade, não há nada melhor do que saber que mesmo no pior momento que você esteja passando, saber que temos Jesus ali, tem o Jesus ali com você, sabe? Todos podem te abandonar. Você pode ter abandono do seu pai, sua mãe, seu filho, não sei. Você pode pensar que está sozinho, mas você não está sozinho. Você tem Jesus contigo. E eu não estou nem falando de Jesus no barco, não. Estou falando de Jesus contigo mesmo, na sua vida. Ele sempre estará ali. Toda vez que você estiver passando por uma tribulação, lembre-se, olhe para o alto, porque do alto vem teu socorro. Lembre-se, olhe para o chão, porque é de joelhos dobrados que nós falamos com o Senhor. Você pode orar de qualquer maneira, mas de joelhos. Seu corpo entende o que você está fazendo. Intenção, sejamos intencionais naquilo que nós vamos orar, amém? Então, enquanto o ministério de louvor estiver entoando glórias e aleluias ao Senhor que merece toda adoração, a igreja estará de pé. Se você desejar uma oração, lembre-se, isso aqui não é apelo, isso aqui na verdade é uma reunião de pessoas que se preparam, que se consagram para orar pela sua vida. Seja qual for a sua necessidade, lembre-se, não são as paredes, não são os pisos, não são as cadeiras, não é ar-condicionado, não é nada disso aqui. Na verdade é a presença dEle, é o que faz sentido às nossas vidas. Nós viemos aqui adorar ao Senhor, porque é o que nos dá sentido, amém? Então, à medida que o louvor estiver sendo entoado, você desejar no seu coração, saiba que a sua atitude de vir a ter aqui, na verdade, é algo que não passará vazio ou sozinho, amém? Jesus está aqui.